Boa tarde, pessoal. É muito bom estar de novo com vocês. E nesta tarde a gente vai tratar de um tema muito polêmico, eu diria, que é exatamente o acréscimo nos contratos administrativos. Pode ou não pode, deve ou não deve exceder aqueles limites que as legislações, a 8666 e a 14133, apregoam. É um tema que a gente muitas vezes é instado a manifestar exatamente pelo fato de que, em algum momento, os contratos devessem ser aditivados além ou aquém daqueles valores inicialmente pactuados, mas sempre ocorre essa trava, essa dúvida, posso ou não posso. É exatamente sobre isto que a gente vai falar hoje. O acréscimo dos 25% para mais ou para menos nos contratos administrativos. Eu vou começar com vocês a navegar pela 8666. Lá no 65, no artigo 65, está dito o seguinte: o contratado fica obrigado a aceitar. Vejam que a redação do texto legal tem uma interpretação incontroversa. A leitura ela é absolutamente clara. Ele é obrigado a aceitar. Ele não pode tergiversar. Acho, não, devo, vou, não vou. Não, ele é obrigado a. E aí, essa obrigação, ela incide nos 25%, para mais ou para menos. Nos casos, em obras, serviços ou compras. 25%, portanto, ele contratado, na necessidade da administração, é obrigado a aceitar. Em que preço? No preço que ele ofertou originalmente. Não tem acréscimo se aumentar e nem decréscimo se reduzir. Não. O preço é aquele que ele apresentou na proposta. E nos casos de reforma de edifícios ou equipamentos, esse percentual ele sobe para até 50%. E o raciocínio também seria o mesmo. Ainda da redação do artigo 65, lá no seu parágrafo 2º, ele faz menção à possibilidade de exceder-se o limite na supressão, sempre que ele, contratado, anuir. Vejam, portanto, senhores, o que fala a redação do artigo 65, parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites do parágrafo anterior, salvo 2. Supressões resultantes de acordo. Então, tem que ficar bastante claro na cabeça de cada um de nós o seguinte: ele, contratado, é obrigado a aceitar 25%, para mais ou para menos. A norma põe a salvo, todavia, que, em casos de supressão, desde que o contratado se manifeste favoravelmente, aqueles limites de 25% ou de 50%, no caso de reforma de prédios ou equipamentos, poderia ser reduzido. Guardem, por favor, portanto, essa redação do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 65 da lei. Isto é importante para a gente, na parte final do bate-papo de hoje, clarear o pensamento a respeito desta situação no campo da Lei 14.133. Indo agora para a Lei 14.133, de 21, lá no artigo 124, na cabeça dito que os contratos regidos por ela, lei, poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos: unilateralmente pela administração. É assim também na 8666. A gente vai ter sempre a possibilidade de reduzir, de alterar os contratos de forma unilateral ou consensual. No artigo 125 da mesma lei, ele fala o seguinte: nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1º, que a gente acabou de ver agora, o contratado será obrigado, portanto a redação é a mesma, nos mesmos percentuais, 25% para compras e 50% para reforma de edifício ou equipamento.
A ideia, até aí, portanto, não existe nenhuma diferença. Aliado a esse raciocínio da Lei 8.666 para 1433, a gente traz também, como elemento de sustentação ao raciocínio a ser desenvolvido, a jurisprudência, especialmente aquela expedida pelo Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 781 de 2021, plenário, entendeu que, numa situação excepcionalíssima, aqueles limites do artigo 65 da 8666, lá no seu parágrafo 2º, primeiro e segundo, eles poderiam ter alterações consensuais qualitativas de obras e serviços. Vejam, senhores, portanto, duas coisas interessantes e importantes para reflexão. Primeiro, que é em caráter excepcionalíssimo. Segundo, alterações consensuais qualitativas. Ele não está falando em quantitativas. Já já a gente aborda isso. Ainda do TCU, agora no Acórdão 3053 de 2016, ele diz lá, no item 19 do voto do relator, que, em princípio, o aditamento contratual pode ser admitido, pois se trata de nítida alteração qualitativa. De novo, ele não fala em quantitativo. Todavia, é pacífica a jurisprudência do TCU, no sentido de que as alterações do objeto licitado deveriam ser precedidas de procedimento administrativo, no qual ficasse adequadamente registrada a justificativa das alterações tidas por necessárias, que deveriam ser embasadas em pareceres e estudos técnicos preliminares. Vejam, portanto, senhores, que o Tribunal de Contas ele entende como possível, ainda que em caráter excepcionalíssimo, que aqueles percentuais eles extrapolassem os 25%, ou fossem reduzidos a quem de 25%, além de 25%, melhor dizendo, desde que todo esse movimento fosse precedido de uma justificativa robusta, em que se demonstrasse a real necessidade de praticar aquilo que se objetiva, demonstrar que daquela alteração resultariam ganhos para a administração pública e que, especialmente, os preços praticados na proposta original, ainda que com este acréscimo ou supressão, ainda assim eles se mostrassem atuais e, portanto, vantajosos para a administração pública. Vejam, senhores, e agora trazendo para a reflexão de uma norma para outra e aonde encaixa o raciocínio. Lá na Lei 8666, no artigo 65, parágrafo 2º, 2, fala que as supressões, elas podem, essas supressões resultantes de acordo, elas podem exceder aqueles limites previstos no artigo 65, parágrafo 2º. Todavia, a Lei 14.133 não faz menção a esta proibição. E, nesse sentido, possibilita que o raciocínio caminhe no sentido da possibilidade desses limites serem ultrapassados, exatamente porque a lei não prevê. De sorte que o tema de hoje foi mais provocativo no sentido de fazer pensar que as pessoas, os contratos poderão ser aditivados quando da vigência plena da 14.133, a partir de 1º de janeiro de 24, será possível que esses contratos eles excedam aqueles limites previstos no 125, exatamente porque ele, artigo 125, não faz menção expressa da proibição da sua redução. Obviamente que, nesse sentido, encaminhando para esta prática, e sabedores que somos de que todas as movimentações administrativas elas são precedidas de uma manifestação formal, há que se fazer toda uma fundamentação fundamentada, justificativa dos porquês que se pretende fazer esses acréscimos ou supressões, demonstrando, ao fim e ao cabo, a vantajosidade
obtida pela administração pública com aquele ato administrativo. Esse era o tema que nos uniu nesta quarta-feira de hoje e trazendo para vocês esta reflexão num cenário previsto na 14.133, que não traz a vedação expressa na redução ou na supressão desses limites. Importante destacar que tudo, nesse sentido, deverá ser precedido de um processo administrativo, de uma justificativa administrativa que vai pavimentar esta possibilidade. Na próxima terça-feira com lei, a gente vai, na hora H, a gente vai tratar de um assunto muito interessante também. Preciso ou não preciso ter 3 orçamentos para que eu possa caminhar na escolha da minha proposta? Esse é um tema que a gente vai tratar na terça-feira que vem. Uma boa tarde para todos, uma ótima semana, fiquem com Deus.